Olá, pessoal. Meu nome é Lucas. Oi, gente, eu sou Alexandre. Olá, galera. Eu sou a Nívia e hoje iremos falar sobre funções. Mas o que seria uma função? Para descobrir isso, iremos começar com uma ideia intuitiva. Naruto foi ao mercado com seu mestre Jiraiya para comprar lamen para o jantar. Porém, como o menino gosta muito de lamen, um só pacote não seria suficiente. Então, ele verificou no mercado que um pacote custava R$ 2,80, 2 pacotes custaria R$ 5,60 e assim sucessivamente. Ou seja, ele verificou que o preço a pagar ele estava diretamente ligado à quantidade de pacotes que ele comprou. Isto é, ele verificou que o preço a pagar estava em função do número de pacotes de lamen. Então, ele montou uma tabela em que, de um lado, continha os pacotes de lamen, a quantidade, e do outro, o preço a pagar em reais. Então, ele verificou que para N pacotes de lamen, o preço a pagar seria de N vezes 2,80. Observando o exemplo, a gente pode chegar às seguintes conclusões sobre funções. Observe que cada quantidade comprada de pacotes de lamen corresponde a um único valor a ser pago. Por isso, essa dependência de funções ela é unívoca. E, além disso, como o valor a pagar depende de quantos pacotes de lamen foram comprados, então a gente diz que o valor a pagar é a variável dependente, enquanto que a quantidade de pacotes compradas é a variável independente. Também podemos tratar funções por conjuntos. Aqui tendo o conjunto A e o conjunto B, note que cada elemento do conjunto A está relacionado a um elemento do conjunto B e somente um elemento do conjunto B. Temos aqui uma tabela que faz essa relação e temos a lei de formação aqui embaixo, f de x igual a 2x. Note que esse exemplo, ele não é uma função, pois o número 8, o conjunto A, ele está relacionado a 3 elementos do conjunto B. Já nesse outro exemplo, ele também não é uma função, pois o elemento 0 do conjunto A não está relacionado a ninguém do conjunto B. Nesse último exemplo, ele é uma função, pois todos os elementos do conjunto A estão relacionados aos elementos do conjunto B e só está relacionado a um elemento. Definimos que, dados dois conjuntos não vazios A e B, uma função de A em B é uma regra que indica como associar cada elemento x em A a um único elemento y em B. Temos essa notação aqui, que f, dois pontos, A, seta B, significa f de A em B. Seria a função f. Temos que, para cada x em A, o elemento y em B é chamado imagem de x pela função f, ou é o valor sumido pela função f para x em A. Representamos por f de x esse valor. Assim, y será esse f de x, ele é igual a esse f de x. Temos que A, o conjunto A, no caso, ele é o domínio da função. O contradomínio da função é o conjunto B. E a imagem da função será a imagem de cada elemento do domínio. Pronto, dando continuidade ao que nossos colegas falaram, eles apresentaram o que é uma função e um conjunto de função, vamos agora aprender como representar uma função graficamente. Dada uma função f de A em B, o gráfico dela é o conjunto formado por todos os pares ordenados, x e y, para onde x pertence ao conjunto A e y pertence ao conjunto B. E podemos representar o y como f de x, ou seja, o conjunto x de f de x, onde x pertence a A. Temos o exemplo do gráfico de uma função, onde x0 e f de x0 é um ponto do gráfico. O próximo passo é como a gente poderia construir essa função. Podemos seguir um passo a passo. Primeiro, construir uma tabela e anotar os valores. Cada par ordenado, x e y, que a gente encontrar, a gente marca o ponto no plano e marcar um número suficiente de pontos para que a gente possa entender e visualizar o comportamento daquele gráfico. Um exemplo, vamos tomar aqui a função y igual a 2x mais 1. Vamos montar a tabela, pegamos alguns valores arbitrários, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, encontramos seus valores de y e temos seus pontos. Marcando no plano cartesiano e traçando seu gráfico, temos o seguinte gráfico, a função y igual a 2x mais 1. E é isso, nos vemos na próxima missão.